Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise vou falar aqui de várias ações, vão ser 6 ações aqui que vocês solicitaram para análise, 2 destaques no dia de queda, de alta, e também as operações que estão em aberto, operações de swing trade, mas também 2 operações novas que foram passadas no pregão de hoje, além de mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, enfim, muitos ativos. Fica aqui comigo após aí essa vinheta que eu vou rodar aqui. A gente já começa a análise do Ibovespa. Você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais. Vamos lá então, começando com o Ibovespa, pregão de hoje aqui vindo para um fechamento praticamente no 0 a 0, mais 0,13%, ativos ainda dentro do leilão aqui de fechamento, daqui a pouco vai começar a sair do leilão de fechamento, mas enfim, uma variação aqui mais próxima do 0 a 0, seja se sair do leilão um pouquinho mais aí em negativo ou aumentar um pouquinho a alta, não vai ter algo tão representativo na mudança desses 0,13 aqui. O que fica é, depois de uma sinalização de baixa da sexta-feira, um candle de indefinição permanecendo abaixo da média, gerando até uma mínima inferior ao pregão anterior, cria uma expectativa do próximo pregão ser um pregão de baixa. Então, esse seria o caminho mais provável do que acontece em média, considerando até uma leitura que eu fiz em relação aos índices setoriais, os principais índices setoriais que está no radar da semana, foi publicado na sexta-feira à noite, e amanhã, isso de forma exclusiva para os membros, foi publicado já na sexta, e vai ficar disponível aqui para todos vocês, para quem não é membro aqui dentro do canal, vai ficar disponível a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. Então aqui tem uma expectativa maior para o Ibovespa, considerando o fechamento da semana passada, de poder ter algo para baixo. Então chegou no momento de definição. O que é esse momento de definição? Oscilação abaixo dessa mínima aqui gera ali um chamado pivôzinho de baixa, uma formação gráfica que traz um aspecto mais negativo de curtíssimo a curto prazo pelo gráfico diário, que confirma um movimento de queda lá no gráfico semanal e aumenta então a probabilidade do índice buscar uma região mais por volta dos 132 mil a 130 mil pontos. O que muda essa expectativa, esse viés de baixa e essa probabilidade maior de queda? A gente teria primeiro que romper a máxima do pregão de hoje, 135.249. E o segundo ponto é no próximo pregão, a gente tem um fechamento aqui, o Ibovespa conseguir, no pregão desta terça-feira, conseguir fechar aí com a barra de alta aqui, fechando para cima da média móvel exponencial de 10 períodos. Isso geraria um aspecto mais positivo e uma nova máxima no pregão seguinte, seria o pregão da quarta-feira. Então, por enquanto, ainda uma expectativa, um viés de baixa depois do sinal de baixa da sexta-feira, do sinal de topo no gráfico semanal e apesar de não estar mudando aqui a tendência de alta de curto a médio prazo visto pelo gráfico semanal. Indo aqui para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, dá para perceber que abriu subindo, o pregão de hoje ficou de forma bem travado, o pregão ali oscilando para cima e para baixo da média, mas por enquanto ainda está aqui com a expectativa de ter algo para baixo. Então abriu caindo, o foco maior seria em venda, topo descendente, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para compra, eu olharia muito mais para sinalizações de alta, como por exemplo um fundo ascendente, ou mesmo um pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, que já ocorra acima pelo menos dos 136.400 pontos. Então, se isso acontecer, aí sim eu olharia um pouquinho mais para compra. Abaixo disso, eu ficaria um pouquinho mais disposto em olhar para a posição de venda, principalmente se vier um movimento fraquinho aqui para cima, testando esse 136.400, gerar sinal de baixo para fazer venda, ou abrir caindo e jogar, focar em topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. O dólar, no pregão de hoje, está apresentando aqui uma queda de 0,32, começou o pregão até razoavelmente bem no sentido de superar a máxima do pregão anterior, mas não está conseguindo aqui confirmar um fechamento ali para cima da máxima do pregão anterior e ainda está ficando para baixo da média. Então o dólar, por enquanto, tem o sinal de alta? Tem.
Expectativa de poder ter algo para cima? Sim, porque tem um sinal de altos. Só que mais fraca, porque ela vem aqui, testa novamente a região. Só ver aqui a questão do ajuste. Deixa eu tirar o ajuste. Ela testa novamente a região de 5.610, de ficar acima e não está conseguindo. Então, para mudar esse sinal de alta, o dólar teria que afundar e perder a mínima da sexta-feira, 5.543. Enquanto isso não acontecer, está dentro de um sinal de alta. Então, a gente olharia para um gráfico de 60 minutos e buscaria uma entrada focando mais em compra, principalmente se acontecer sinal de alta, fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 5.600. Essa região aqui, ó. Como o dólar voltou, depois desse grande candle, volta para baixo da mínima dele, volta para baixo das médias, e isso aqui, esses 2 barrinhas aqui, já vejo, mesmo que seja com máximas descendentes, já vejo como um sinal de correção no tempo. E aí fica uma possibilidade de fazer algo assim. Então, se abrir caindo, olharia um pouco mais para a venda de topo descendente abaixo do fechamento do pregão de hoje, ou pelo menos abaixo da região dos 5.600. Então, abaixo de 5.600 olharia mais para venda, acima de 5.600 olharia mais para compra. Indo aqui agora para a gente falar das ações, a PTR4 no pregão de hoje está apresentando uma alta de 1,04%, já fechou aqui, alta de 1,09% a Petro. Então essa alta da Petro aqui deixa um candle de indefinição dentro de um grande candle de baixa. Aqui a gente pode chamar ali de um harami, um corpo pequeno dentro de um corpo do candle anterior. Para confirmar esse padrão, que é um padrão de alta, a Petro teria que no próximo pregão superar a máxima desse aqui. E aí, sendo um pouquinho mais agressivo, buscar uma compra, que ainda seria uma compra a favor da tendência de alta. A tendência é de alta, de curto prazo na PTR4, e uma entrada aqui de fundo ascendente, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, que ela atingiu na semana passada, mínima da sexta-feira, 37,47. É fato que esse retorno do preço, esse fechamento abaixo desse patamar não foi algo legal. Ponto positivo de hoje, não oscilou abaixo da mínima desse candle, que fez um fechamento ruim, e volta a ficar acima dessa região aqui de preço de topos anteriores ali, algo em torno dos 37,80, 37,70. Então esse é um ponto positivo, mas para confirmar esse ponto positivo do pregão de hoje, oscilar acima da máxima de hoje, 38,25, e fechar acima desse patamar seria algo positivo para até uma compra de swing trade. Olhando para o gráfico intraday, se abrir o próximo pregão já gerando aqui um fundo ascendente, gráfico de 10 ou de 15 minutos gerando sinal de alta acima dos 38,20, seria algo interessante para se buscar a operação de compra de day trade na Petro. Por outro lado, abre caindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, focaria em venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos. Se eu falei 5 minutos, é 10 ou 15 minutos, no caso aqui da PTR4. Na Vale 3, a gente teve aqui um ativo que fechou no 0 a 0 no pregão de hoje, mas lembrando, a Vale, se a gente olhar, só olhando aqui do próprio Petrobras, o semanal, tem um topo, então oscilar abaixo da mínima desse topo aumentaria a probabilidade dessa ação caminhar para mudar a tendência, perdendo os 36,86. Só que esse topo na Petro é um topo ainda ascendente, é um topo mais alto do que esse topo, é mais alto que esse aqui. No caso da Vale, pelo gráfico semanal, a gente tem um topo mais baixo, esse topo aqui é mais baixo do que esse topo aqui anterior. Então o papel está dentro de um contexto mais negativo do que a PTR4. A maior probabilidade seria essa ação buscar uma região mais por volta lá dos R$55, tem suporte antes por volta dos R$56, número redondo. No gráfico diário, a ação está dentro de uma lateralização após uma pancada aqui para baixo. Então a perda dessa mínima aqui, que é justamente a mínima da semana passada, 56,47, aumentará a probabilidade dessa ação testar essa região aqui de suporte, que vai de 56,08 até a mínima 55,48. Por enquanto, Adalto, se ela abrir subindo e superar a máxima pregão de hoje, eu não faria essa compra. Em termos de relação risco-retorno, não seria logo em cima da média e tendo ali um teto importante 58,40, enfim, de maneira geral, olharia para entrada, pelo menos em sinais de alta acima dos 58,40, falando de operação de swing trade na Vale 3, se fosse buscar compra no papel. Operações que a gente tem aqui em aberto, que o Kaique recomendou compra em CAB3, caiu hoje 2,74%, fechou mal, abaixo da média, oscilação abaixo dessa mínima que vai aumentar a chance de acionar o stop
dessa compra aí de swing trade. E TUB4, lembrando, se tiver qualquer mudança de stop, você vai acompanhar pelo aplicativo aí DV Invest. E TUB4, seguimos aí dentro de uma posição de compra, o Kaique também recomendou essa entrada aí, tá aqui, subiu hoje 0,97%, segue dentro de um contexto de alta em todos os prazos operacionais. O ponto mais negativo para essa ação é ela voltar para baixo dessa região aqui. Aí ampliaria a chance de uma correção um pouquinho maior pelo gráfico semanal, de buscar uma região ali dos 35,50 até esse topo aqui, esses dois topos anteriores, por volta dos 34,50. Depois de TUB4, a gente tem Vibra, VBBR3, que fechou em alta de 0,54%, também posição comprada aí. O pregão de hoje, considerando o anterior, vai submetendo a chance de ter algo para baixo, mas continua acima da média, assim como o TUB4. Então, esse é um ponto positivo. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima nos próximos pregões. Raia Drogasil, também posição comprada. Essa aqui já é um ponto um pouquinho mais negativo de alerta, porque ela fechou novamente, fechou uma vez acima da média, voltou para baixo da média e permaneceu abaixo da média. Então, uma oscilação abaixo aqui dessas mínimas, tanto do pregão de hoje como de sexta, reforça a chance de queda e podendo acionar um stop aí de uma compra que o Kaique comentou aqui com vocês, compartilhou com vocês via aplicativo DV Invest e também já comentou na semana passada. Pregão de hoje, operações que foram recomendadas no pregão de hoje pelo Kaique. Teve aqui uma venda em VEG3, tentando pegar um movimento de baixa, uma correção lá do gráfico semanal que pode buscar a média. Todos os detalhes de ponto de stop, de objetivo e o risco dessa operação, quantos por cento alocar, está lá dentro do aplicativo. Então, ativo que ainda não mudou sua tendência, ainda é um de alta, mas já com aspecto de indefinição para baixa. A Dalta aqui não tem um pivôzinho de baixo? Tem um pivôzinho de baixo, ainda nada muito relevante, considerando aqui esse fechamento aqui, ó, essa subidinha. Até agora, 3 pregões aqui, tá tudo caindo e até agora não ganhou força aqui para baixo. Então, vamos ver se perde essa mínima aqui, reforça a chance de queda, e aí aumentaria a probabilidade de buscar o ganho aí nessa operação de venda que o Kaique abriu. Os Minas fechou o pregão de hoje com queda de 2,5%. Essa ação está mais alinhada para baixo, testou a média, gerou ali mais um pivôzinho de baixo. Kaique recomendou aí venda. Stop dessa operação, o objetivo dela está tudo dentro do aplicativo DV Invest. Gráfico semanal dessa ação, olha lá, ó, topos e fundos descendentes. Se aproxima da média, gera topo e continua dentro do movimento de queda. Suporte mais próximo, região aqui dos 5,75. R$ 5,75 até um patamar de 5,65 é a região mais próxima do suporte. Abaixo desse patamar, pegando aqui um gráfico mensal, abaixo desse patamar abre um buraquinho maior aqui para buscar queda nessa ação. Então essa região é uma região importante, se perder esse patamar pode acelerar o movimento de queda, tendência de baixa aí de curto a médio prazo na Usiminas. E o que apoia justamente essa venda que o Kaique fez. CVCB3, destaque de queda. Poxa, Dalton, mas não foi a CVCB3 dentro do Ibovespa, não foi a CVCB3 que fechou com maior queda. Ok, foi a Azul 4 que fechou com a queda ali na faixa de 8%. Mas como a Azul 4 foi comentada como a maior queda já da sexta-feira, então vou comentar outro ativo aqui para não repetir. A análise da Azul 4 não mudou muito o que foi já comentado na sexta-feira pelo Kaique. Aqui na CVCB3 dá para perceber que ela tinha uma tendência de alta, e essa tendência de alta basicamente foi revertida agora, gerando aqui algo semelhante a um ombro, cabeça a ombro. De maneira geral, só volta para baixo das médias, volta para baixo de um lugar que não era para voltar, no sentido de olhar para a força por passos compradores, demonstra fraqueza por passos compradores, tanto que na hora de subir, bate nas médias e gera essa pancada para baixo. Então, tendência de baixa aí na CVCB3, a expectativa de caminhar para essa região de suporte aqui na casa de R$ 1,71. Então, ativo que está dentro de um contexto mais de baixa em todos os prazos operacionais. Até no gráfico semanal tinha indefinida a tendência. Aqui no curto a médio prazo a tendência está indefinida. Retomou a tendência de baixa no gráfico diário, que pode trazer a retomada também da tendência de baixa no gráfico semanal, visto que num prazo mais longo, no médio prazo, que seria médio a longo prazo, que seria o gráfico mensal, a tendência continua de baixa nessa ação, respeitando a média. Toda vez que bate lá, perde força. Então, um ativo mais complicado, com risco maior para buscar operações de compra nesse momento. Depois de CVCB3, o GPA3, a ação fechou o pregão bem hoje com alta de 3,34%. Chegou a estar em alta maior ainda, chegou a estar em alta de 5,15%, só que sentiu aqui a zona de resistência e deixou essa sombra superior no candle. A tendência, de maneira geral, pegando os movimentos mais amplos, é de alta.
A tendência é de alta nessa ação. Então, ela muda a tendência se ela voltasse aqui para baixo. Se voltasse aqui e perdesse essa região, aí sim ela teria um aspecto mais negativo. Mas, por enquanto, tendência de alta. Quem está comprado, dá para deixar o stop abaixo aqui dessa região, pelo menos abaixo dos R$ 23,00 e R$ 22,99. A outra forma, para quem está de fora quer comprar essa ação, está gerando fundo lá no gráfico semanal, seria olhar para o gráfico 105 minutos e se ela proporcionar sinal de alta acima dos 23,40, como por exemplo um fundo ascendente, aí sim olharia um pouquinho mais para compra de swing trade, tentando pegar um stop mais curto pelo gráfico de 105 minutos e na expectativa que ela venha romper a região de resistência lá do gráfico diário, que é essa região aqui na faixa dos R$ 24,00 até um patamar aqui de máxima dos R$ 24,43. Depois dessa ação, vou falar aqui dos pedidos que vocês fizeram. BBDC4, começando aqui, papel que o pregão de hoje fechou com alta de 0,32%, a tendência continua sendo de alta. O principal ponto para avaliar se a tendência de alta de curto prazo vai ser alterada é se essa ação voltar para baixo dos 15,15, que foi a mínima lá do dia 28 de agosto, essa mínima aqui. Então, se retornar aqui para baixo, a tendência de alta de curto prazo é anulada. Enquanto não anular, compraria essa superação de máxima? Não faria essa compra. Grande candle de baixo, candle mais de indefinição, fica a expectativa de ter algo para baixo. Mas se tentar algo para baixo e não for muito, e depois se gerar outro sinal aqui de alta, aí daria para arriscar alguma compra em BBDC4, tentando pegar algo para cima no papel, ou seja, sustentação em cima da média dessa região de topos anteriores. Tá? Quem está querendo continuar no papel enquanto tiver tendência de alta de curto prazo, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima, lá na casa dos R$ 15,14. Outra ação para a gente falar, BB Seguridade, também um pedido aqui, pedido de membro novo aqui dentro do canal, obrigado aí por prestigiar aqui nosso trabalho. Aqui a gente tem um ativo que está dentro de uma tendência de alta, eu daria para fazer isso aqui assim, ó, em termos de movimentos, e que a tendência muda se essa ação voltar para baixo dessa mínima, que está localizada em 35,81. Essa tendência mudaria no curto prazo do gráfico diário, mas no gráfico semanal a tendência é de alta, no gráfico mensal a tendência é de alta, enfim, está longe de mudar a tendência. Pode mudar de curto prazo. Então, se estivesse guiando pela tendência de curto prazo, stop abaixo dos 35,81 em 35,79. Para quem está de fora e quer buscar uma compra de swing trade, uma sinalização de alta aí nos próximos pregões seria uma alternativa. Ideal que tivesse mais um pregão aqui que viesse até para baixo, oscilasse para baixo, ou no pregão já, no mesmo pregão, oscila aqui embaixo e supera essa máxima, possibilidade de arriscar a compra. Pena que está muito próximo do topo. A relação risco-retorno não é das melhores nesse momento. Então, por isso seria legal ter mais algum pregão aqui, testando essa região aqui mais para baixo, perto dos 36,20, e depois gerando sinal de alta para arriscar alguma compra de swing trade nesta ação. A outra ação aqui para a gente falar, Prio 3, a ação fechou ali em queda, já vem uma sequência grande de queda aqui nesta ação, sexto pregão consecutivo de queda. Se a gente olhar desde essa máxima aqui, só tivemos 2 pregões de alta e depois só candles aqui, fechamento negativo nessa ação. Então a ação perdeu sua tendência de alta quando ela veio aqui para baixo desse patamar, a tendência já é uma tendência basicamente de baixa, e ela está em cima da região de suporte lá de fundos anteriores do gráfico semanal, em torno dos R$ 42,00, até um pouco abaixo disso, R$ 41,60, R$ 42,30, R$ 41,60, zona de suporte. Mas por enquanto, olhando para o gráfico diário, o caminho mais provável é caminhar para cá, ó. Escorregar, né, para cá, de R$ 40,95, próxima região de suporte. Dal, tem uma oportunidade de compra? Eu ainda não consigo visualizar, falando de swing trade. Se for arriscar a compra que é contra a tendência, eu aguardaria pelo menos ela testar se aproximar bem dessa região de suporte e se afastar mais da média dessa região de fundo anterior que tende a funcionar como resistência, para buscar alguma compra contra a tendência, tentando pegar um tiro curto aí para cima nesta ação, que está justamente dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. JBSS3, a ação também vai gerando ali uma correção do gráfico semanal, fraquinha, vai fazendo alguns zigue-zagues aqui descendentes no gráfico diário, expectativa de poder vir a fechar esse gap. Então, de maneira geral, daria para falar, está na tendência de baixo por causa do zigue-zague descendente, ok, mas não é muito forte porque está dentro de toda essa subida aqui. Basicamente, a estrutura de alta permanece válida enquanto não voltar para baixo dessa mínima 29,34. O que a gente usa dessa informação? Se essa ação parar em cima de um suporte mais relevante, gap de alta,
com topo anterior e média de prazo maior, que seria a média lá do semanal, e gerar um sinal de alta nessa região, daria para arriscar uma compra. Mas por enquanto não faria compra aqui. Adalto, se ela voltar a subir aqui, eu não faria compra ainda não nessa ação, guardaria mais aqui embaixo. Me interessaria mais por compra dessa forma aí em JBSS3, que vai apontando para poder fechar essa região de gap aí, suporte 32,82 a 32,50. E Semin 3, a ação fechou mal o pregão de hoje, 4,37% de queda, já tinha fechado bem os dois últimos pregões lá da semana passada, basicamente quarta, quinta e sexta bem, e hoje gerou um sinal de topo, a tendência é de alta, de curto prazo, e opa, então já vou entrar comprando aqui, não vejo sinal de compra ainda, eu aguardaria um pouquinho mais, porque como ela deu uma estilingada ali para cima, na Semin, o ideal seria ela ter mais uns 2 pregões aqui corrigindo e gerando um novo sinal de alta mais próximo ali da média, como ela fez aqui, ela fez uma lateralização, aqui pode ser uma correção mais no preço, retorna à média e gera um sinal de alta aí acima dos 5,70, ideal acima dos 5,70, um novo sinal de alta para uma compra no decorrer dessa semana. E por último aqui, BPAN 4, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, fez algo interessante na semana passada ao reverter um topo que foi lá, ó, rompeu isso aqui, gera um topo, voltando para baixo dessa região. Na hora que é para vir para baixo, não. A semana passada foi lá, ganhou força, fechou com alta de 8,28%. Então ela está dentro da expectativa de, nessa e na próxima semana, gerar uma nova máxima em relação a essa semana aqui. Então, ou seja, dentro de uma expectativa mais positiva. Qual seria a forma de buscar a entrada de swing trade? Depois de vários pregões subindo, se fosse para comprar aqui, seria pouco capital. Agora, se ela fizer algo assim, ó, nessa semana, ou pivô de alta, ou fundo ascendente, aí me interessaria mais por alguma compra de swing trade em BPAN 4. A tendência nesse papel muda se ela voltar para baixo dos R$ 9,68. Enquanto estiver acima desse patamar, correções, sinal de alta, foco em compra de swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento. Lembre-se de deixar seu joinha, seu like e comentar aqui embaixo qual ação que você quer que a gente analise no próximo fechamento do pregão, a gente seguindo aquela prioridade de membros do canal, depois inscritos aqui dentro do canal e por último, quem não está inscrito, mas acompanha aqui o canal. Um grande abraço e até a próxima.